próximo palestrante é o João Tavares Neto, representando o movimento dos Sem Teto, membro do Comitê contra o aumento das tarifas do transporte público de Campina Grande, e é também professor de língua portuguesa e graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. Quero saudar a mesa, saudar todos os que estão aqui nesse Fórum Debates, agradecer a todos que ano a ano vêm construindo esse maravilhoso evento, e até mesmo porque sempre fui um agente desse grandioso momento que acontece todos os anos aqui em Campina Grande. Há 16 anos que eu sempre participo, com exceção, salvo engano, de um. Companheiros, caros colegas, saudar aqui o professor Edgar, a professora Rosilene, que estou aqui, digamos assim, um momento muito feliz, porque foram todos professores meus, meu companheiro digamos assim, do dia a dia da escola, somos professores na mesma instituição de ensino. Professor, companheiro aqui, reverendo Antônio, da mesma agremiação sociopolítica. É preciso nós termos a clareza de que esse país continua sendo o país das grandes contradições. E que as contradições se aprofundam ainda mais quando se sai do grande eixo, chamado eixo onde está ali sul-sudeste, e evidentemente compreendendo também o centro-oeste. Portanto, sobra-nos então a fazer uma reflexão a respeito praticamente da região Nordeste. Região Nordeste, onde se aprofundam os maiores problemas, os maiores cinturões sociais desse país, está exatamente aqui, na nossa região Nordeste. E que as crises sociais hoje, praticamente, da região Sudeste, nós temos a nítida compreensão de que também, historicamente, foram filhos dessa terra, irmãos e irmãs nossas, que saíram, professora Rosilene, exatamente naqueles anos 50 e 60, que tanto impulsionou o chamado êxodo. E que agora é necessário se fazer uma nova política, se construir a partir das lutas e dos debates, uma nova política seria a política inversa, né, do êxodo urbano, para que possa, no mínimo, equalizar esse processo, porque senão nós vamos continuar de uma ponta a outra desse país, de uma aresta a outra, com esse problema. Mas, evidentemente, que essa região Nordeste, que sofre essa grande crise, claro que é resultado de uma ausência de uma política mais forte, de uma política que determine tudo isso. E por trás também da ausência dessa política, também há, indiscutivelmente, a ausência de uma luta social. Ela, ao longo dos anos, perdeu um pouco a sua força. Ela está um tanto quanto em refluxo. E isso também, a cada dia, aprimora muito mais, acarreta muito mais esse aprofundamento dessas crises. Digo isso porque nós aqui em Campina Grande, há muitos anos, que nós sempre fizemos parte das chamadas das políticas sociais, né, da política popular, né, da luta social na rua. E nós sabemos que a realidade quase sempre nós estamos fazendo um movimento, e esse movimento, na verdade, representa toda uma sociedade, e essa sociedade me parece que porque ainda está com uma consciência ainda chamada aquela consciência falsa, né, aquela consciência real, nítida, e aí dificulta muito, digamos assim, no momento, essas lutas. Nós temos problemas muito sérios, por exemplo, quando a gente destaca, digamos, Campina Grande. Problemas de moradia, o companheiro já citou há pouco ali, Campina Grande hoje é uma cidade com praticamente 50 bairros, em torno de 20 a 30 bairros, são praticamente bairros muito marginais, são quase favelas, ou muito próximo disso. Nós temos um problema, então, de falta de moradia, né? O problema de falta de moradia deste é muito grande nessa cidade.
Em 2004, por exemplo, nós tivemos aqui, entre janeiro de 2004 até chegar em abril de 2004, nós tivemos 4 ocupações. São 4 ocupações que, salvo engano, hoje apenas uma delas está ainda, digamos assim, está ainda na sua base, está ainda na sua luta, que é a chamada ocupação lá do Meninão. Mas, do Meninão, ali onde tem, exatamente. Então, das 4 que houveram, 2 eram exatamente naquela parte de Campina Grande. Uma onde hoje está ali localizada a rua Floriano Peixoto, a Avenida Floriano Peixoto ali, que o governo do estado interviu e tal, e terminou o pessoal voltando para debaixo das mesmas lonas onde moravam e, evidentemente, não se resolveu. A outra, e essa mais consistente, é aquela onde está o Meninão, a chamada ocupação do Meninão, que também pressionada pelo poder público, que dizia, voltem para onde vocês estavam, né? O poder público que exatamente ao invés de acolher, e por isso que é importante o movimento público, os movimentos sociais, porque ele tem que dar o verdadeiro direcionamento. Porque se vocês perguntarem, e alguma vez você já participou efetivamente do momento da ocupação? Não. Quando eu escuto falar, a ocupação já está lá pronta. Nosso papel, na verdade, é ir lá. Eis o grande problema. Tanto é que numa semana nós tivemos, naquele ano, 2 ocupações. E apenas uma delas, como já disse, está ainda, digamos assim, ativa, funcionando e da forma dentro dos seus limites, evidentemente. Mas nós sabemos que essa crise, digamos assim, da moradia, ela não tem outra forma senão políticas sérias para a região. Nós não temos a mínima dúvida disso. Entretanto, se não houver uma cobrança social na nossa compreensão, ela vai continuar por décadas, né? por séculos, digamos assim. E aí, companheiros, não ficamos apenas na crise que há na questão da moradia pública, da moradia, mas vamos também para as demais crises, porque se a pessoa, né, levar em consideração de que hoje, né, nossa região tem como elemento, digamos assim, uma economia fortemente, a economia do ponto de vista, no momento, a nossa economia ela é chamada de uma economia informal. Ela é fortemente, ela é informal. Nós temos, portanto, essa crise de moradia que, junto ou somado à questão do desemprego, isso já mostra, não é, um indicador negativo. Mas, onde se há crise, era necessariamente para se haver, digamos assim, cobranças, lutas e tudo mais. E nós percebemos que isso não tem ocorrido. Há anos, né, que terminou essa capacidade de luta que nós estávamos ganhando, arranjando logo depois da democracia, quando a gente já conseguia. Mas, evidentemente, que com a própria crise política que se estabeleceu nesse país, até mesmo a partir de um partido de esquerda que era referência em toda a América Latina, isso também dificultou muito mais, porque deixou o próprio homem da luta, a própria, digamos assim, o próprio agente social dessa luta e o ator, deixou ele um tanto quanto perdido. Daí, nós temos como realidade hoje todas essas crises, mas não temos como resposta a essas crises uma luta. Não temos. E a prova, por exemplo, nos últimos anos, Campina Grande sempre tem uma espécie de calendário de lutas, que é a questão da tarifa de ônibus coletivo daqui. Parece um calendário. Ou seja, quando vai chegando o final do ano, nós já vamos nos preparando. Bom, vai chegar o aumento das passagens. É assim que se dá. E que os empresários, já no momento, eles, digamos assim, já sabem como agir. É exatamente compreendendo que Campina Grande é uma cidade cosmopolita, em que a grande maioria dos estudantes são de fora, aproveita exatamente
dos recessos, das férias, e fazem isso. Mas levemos em consideração de que quem usa, por exemplo, transporte público de passageiro em Campina Grande não são apenas os estudantes. Esses é que têm uma massa crítica. Mas quando se dá o aumento é para todos proporcional. E aí, companheiros, há um esvaziamento dentro dessa questão das lutas. Isso é sério. Isso é sério. Quem são as pessoas que mais, digamos assim, que mais vão ser penalizadas por isso? São as pessoas que não têm a casa para morar e são as pessoas que não têm um emprego, porque vivem ali na esquina vendendo a tapioca, são as pessoas que vivem ali vendendo o sonho, são as pessoas que querem vender e não conseguem vender. Essas são exatamente as que mais vão sofrer. Há um poder público que deveria exatamente também direcionar, digamos assim, essa discussão, ou pelo menos permitir que se abrisse essas discussões de forma mais clara, de forma mais democrática, e que não faz isso. Eis um dos grandes problemas. Então ficamos, todos que fazem parte das lutas sociais, muito, digamos assim, numa trincheira de lutas, em que, de um lado, há uma sociedade, digamos assim, que está um tanto quanto mórbida do ponto de vista da ação e da luta, e do outro, um poder público que, segundo a regra, nada mais é do que um gabinete dos instrumentos privados. Essa que é a realidade, esse que é o indicador, por exemplo, da nossa região. E quando muito, essas empresas, digamos assim, o que é que elas fazem? Aproveitam também do quarto poder desse país, que são os meios de comunicação, para exatamente poderem propagar, veicular a informação da maneira, muitas vezes, até dúbia. E aí, para uma região em que, na sua grande maioria, são de pessoas de pouca leitura de mundo, ou de uma leitura de mundo boa, mas que, às vezes, as interpretações não são lá, digamos assim, tão estruturadas, tão organizadas, aí dificulta. Nós temos, na verdade, essa realidade. Embora temos um espaço aberto, temos. Mas esse espaço talvez seja proporcional, digamos, na mesma proporção, aquele agente da luta social, assim como aquele empresário que está jogando sua propaganda? Absolutamente não. Absolutamente não. Quem está pagando tem o espaço onde deseja. É assim. Essa é que é a regra do jogo. Daí, não podemos dizer que em tudo haja, digamos assim, um ecletismo do ponto de vista desses meios de comunicação para os movimentos sociais. Por exemplo, em todas as ocupações que houverem, jamais será chamado de ocupação, é invasão. Invasão. Nós entendemos que sim, que é uma ocupação, mas nunca os meios, por exemplo, vão dizer que houve uma ocupação, é uma invasão, porque aí, inclusive, é uma forma de mudar, mudar todo o trajeto da compreensão. A massa vai compreender. Por isso que é a invasão do sem terra, é a invasão do sem teto, é a invasão disso, daquilo, ou seja, da ideia sempre do roubo. Invadir é roubar. E na nossa compreensão, o que há, na verdade, são ocupações a terrenos públicos, e são pessoas que, na verdade, precisam e tudo mais. Então, vejam como veicula, veja quanto, no meio de todo esse trajeto das lutas sociais, quantos elementos são adversos. Muitos. Mas, evidentemente, que o que piora ainda mais é porque nós temos uma sociedade em que, como já foi citado aqui antes, a pobreza se estabelece muito mais forte por conta de todos esses elementos anteriormente já citados, e também, dentre esses elementos, a questão da educação, que é um elemento balizador, digamos assim. Nós temos hoje uma educação, e digo isso, me sinto muita vontade para poder falar sobre isso, porque trabalho com ensino básico. Nós temos hoje uma educação em que os próprios livros trabalham numa linha disciplinar, mas ele não trabalha numa linha da ousadia.
E disciplinar, às vezes, é ruim por isso. Às vezes é importante a disciplina, mas também a ousadia. E aí nós perdemos a capacidade de ousadia na idade certa da criança. Quando ele se torna jovem, ele não vai, por exemplo, à rua poder dizer que o aumento do ônibus do qual ele faz uso é um aumento arbitrário. Vejam só, não chegou a ser um inquérito intencional, mas, por uma necessidade, nós começamos a solicitar aqui em Campina Grande, nessa última luta nossa contra o aumento de tarifa de ônibus, nós começamos a solicitar a assinatura das pessoas. Sabe quantas nós pegamos? Mais que 12 mil. É muita gente. Se fosse, pelo menos, bastava 10% desse povo. Salvador fez retroceder, por exemplo, o preço das passagens, muito menos do que isso. Em um dia, no primeiro dia. Sabe quantas pessoas nós levamos às ruas? Levamos 50 pessoas, 40 pessoas. É exatamente o retrato de uma crise de valores. Um povo que aprendeu, a verdade, perdeu, digamos assim, essa identidade de luta, e que hoje, às vezes, está na rua para o estudante é até meio vergonhoso. Por isso que quando vocês verem alguém com carro de som ali pela Praça da Bandeira, ou aqui em qualquer lugar, aqui às vezes até sozinho, não pensa, ele está ficando louco, não. É reivindicando algo que é justo, mas que falta exatamente uma parceria que é a própria sociedade, é a própria comunidade em si. Criamos, portanto, um comitê em Campina Grande para discutir isso. E tivemos espaço em praticamente todos os meios de comunicação, assim como abriu espaço também para os empresários poderem explicar as suas posições. E nós chegamos, companheiros, a discutir isso, porque eles lançaram em jornal. Eles lançaram, por exemplo, 10 cidades para poder justificar esse aumento de 12%, não chegou a 12%, 11 e alguma coisa, quase 12%. Nós tivemos, por exemplo, aqui em Campina Grande, os trabalhadores, digamos assim, do mercado, um aumento de 4% mais ou menos, e o funcionário público também do município não passou dos 5%, mas o empresariado tem direito a 12%. Isso, na nossa compreensão, isso é um absurdo. É mostrar que os poderes públicos nesse país, não quero apenas me referir a Campina Grande, mas nesse país, está muito mais servindo, de fato, de gabinete do poder privado. Nós, portanto, pegamos das cidades, 2 eram da Paraíba, João Pessoa e Campina Grande. As demais, com exceção de Juazeiro da Bahia, as demais eram todas do eixo sul-sudeste. Por exemplo, colocar uma cidade como São José dos Campos, para fazer uma comparação com tarifa de ônibus de Campina Grande. Companheiros, numa cidade como São José dos Campos, em Ribeirão Preto, o pessoal passeia de helicóptero. Não pode, de forma nenhuma, servir como elemento comparativo para Campina Grande. Mas estava lá em todos os jornais. Aliás, em alguns jornais expressos. Então, são exatamente em cima desses dados e desses elementos com os quais trabalhamos que percebemos o quanto é adverso fazer movimentos. Não é? Então, é dentro dessa trincheira de lutas. Além do mais, instituições como instituições representativas do tipo dos estudantes, né? a UNE, que é aqui representada pelos DCEs, digamos assim, tem um papel fundamental também nas lutas. Mas será que estão em todas? Nós tivemos, por exemplo, recentemente, porque quem trabalha com os movimentos sociais não trabalha com um tipo só, você vai ter vários acontecimentos. E nós tivemos recentemente aqui dia 8 desse mês, dia 7 ou 8 desse mês, nós tivemos um assassinato aqui em Campina Grande. E aí nós fomos aos meios de comunicação explicar que, de fato, 2 agentes do Estado, 2 atores, digamos assim, uma na condição de estudante e uma na condição de um policial. O policial vai, atira, mata o estudante. Nós buscamos, no caso, eu mantive contato com o pessoal da UBS, por exemplo, que é uma entidade representativa, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. O país, por exemplo, foi um movimento na rua. Campina Grande teve, nos últimos 3 anos, 2 mortes. Uma no estado da Prata, por exemplo. Tivemos outra, agora um aluno do Colégio Nezinha Cunha Lima.
E aí, companheiros, até hoje eu estou esperando a UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que faça um movimento. Não se pode, de forma nenhuma, entender com a entidade daquela sirva tão somente para confeccionar carteiras. Ela tem que ter um papel social. Aí é onde está a grande crise. São instituições ou são entidades que hoje me parece que perdeu de fato o seu valor. É preciso recuperar esse valor. Precisa recuperar. Nós fizemos um movimento aqui, por exemplo, porque o pessoal de mestrado que viaja a Campina Grande, João Pessoa, estava com problema. A empresa única que faz esse trajeto estava dificultando a questão da minha passagem. Então, nosso dia do estudante de 2005, puxamos o movimento do centro de Campina Grande até a rodoviária nova. Fizemos, inclusive, lá uma paralisação em Campina Grande e, no mesmo momento, em João Pessoa. Isso já tinha sido pré-discutido. Fizemos uma paralisação nesse sentido, de lutar por isso e tal. E nós percebemos que essas entidades tão importantes quase sempre não discutem a questão quando é criticar governos. Isso é ruim. Nós temos que criticar erros. Aquilo que está errado na nossa compreensão tem que ser, de fato, criticado, ainda que nós façamos parte da agremiação. Porque, senão, a gente só está juntando problemas. No mínimo, nós estamos sendo professor omisso. É aquele chamado de pecado por omissão. Dizem que se houver uma briga e tiver duas pessoas ali naquela luta, você passar e for separar a briga, você fez parte dela. Mas se você sair pelo outro lado, você também fez parte por omissão. É isso que acontece. Então, as instituições, elas têm que voltar a ter sua capacidade. O seu retrato tem que ser, de fato, a luta e a rua. Tem que ter isso. Esse é que é o nome correto. Bom, então, tanto entidades como sindicatos. Por exemplo, nós tivemos aqui sindicatos que não estavam na luta contra esse aumento para sindicatos importantíssimos de Campina Grande. Perderam seu valor. Por quê? Porque hoje estão, na verdade, digamos assim, a serviço do poder político. Isso é triste. É lamentável triste, lamentavelmente. Tem casos importantes aqui que dizem, não, nós não somos contra a questão do aumento. Somos contrários, no momento, a questão dessa porcentagem que foi dada. Nós somos contra a questão do aumento. Nós tivemos Campina Grande hoje, praticamente o próprio governo do município tem 80% das ruas asfaltadas. 80%. Nós não tivemos, por exemplo, aumento do derivado do petróleo em 2006. Em 2006 nós não tivemos. Nós não tivemos, então, com essas vias, né, o setor viário de Campina Grande hoje asfaltado, a depreciação é muito menor. E isso nós fomos às rádios várias vezes dizer a Campina Grande isso. Mas ainda assim, para o poder público e para o poder privado, isso não considerou as nossas reivindicações e as nossas justificativas. Foi seu aumento para R$ 1,45. De R$ 1,30 para R$ 1,45. Imaginem vocês o que é isso, numa sociedade cuja economia hoje aceleradamente está informal. Bom, então, apenas para concluir, eu diria que a crise estabelecida, nós precisamos, na condição de sociedade, na condição de membros da sociedade, nós precisamos de rever tudo isso. O nosso papel como ser social, como ser político e como ser humano. É preciso rever isso. Todas as vezes que esse poder privado sai de fato levando todas essas vantagens, é a prova de que o homem mais simples, aquele excluído, o sem teto, vai ter que, na verdade, ser penalizado por isso. Então, nós não podemos de forma nenhuma. Só para vocês terem uma ideia, só um dado. As próprias empresas aqui dizem que há 10 anos, disseram nos jornais, que há 10 anos, Campina Grande tinha por mês, 4.800.000 usuários. As pessoas, o número de pessoas por ano. E agora caiu esse número. Aí os meios de comunicação até disseram, mas será que o poder aquisitivo dessa sociedade cresceu tanto, aumentou? Absolutamente, companheiros. É o número de pessoas hoje a pé, vindo a pé ao centro da cidade, não vindo ou vindo de bicicleta. Tá certo? Não podemos, de forma nenhuma, considerar que a pessoa deixe de andar de ônibus para andar de mototáxi. Não essa não justifica de forma nenhuma. Então, mostra-se
que a crise está estabelecida e que, de fato, isso não está ainda claro para a sociedade. Não está. Portanto, ficam aqui as minhas palavras. Muito grato a todos os que estão aqui e um bom dia. Devido ao avantajado das horas, nós estamos aqui abrindo espaço para o debate e a nossa proposta são 3 perguntas para cada bloco. E quem assim desejar é só dirigir ao microfone que aqui está para fazer as devidas perguntas à mesa. Som? Sim. Bom dia a todos. Eu sou o Marcos Vieira, aqui de Campina Grande, né? E o que eu pude assim colher da mesa aí, de um modo geral, assim, um sentimento assim conclusivo, é que eu vejo assim em todos os palestrantes um sentimento de impotência diante dessa resistência que existe da população se mobilizar, né? Foi o que eu pude perceber, né? E falaram muitas coisas bonitas, tal, mas que a gente já tem, uma boa parte da população já tem conhecimento, né? Então, o que eu acho que está precisando da gente começar a fazer é começar a plantar algumas sementes, né? Então, minha proposta seria que, para essa palestra que foi bonita, não fique perdida, que se forme, até a partir dessa própria comissão aí da mesa, uma comissão de colocar isso aí em prática, né? Eu acho que deve a gente fazer uma ata disso aí, né? Das ideias que foi discutido aqui, e por essa mesa ser formada por pessoas de Campina Grande, eu acho que fica, após esse evento, se reunir e vamos pensar em que fazer para rever esse quadro. Que eu tenho esse sentimento também de impotência, mas eu acredito que podemos reverter isso aí, né? Com a educação da população, é o caminho, né? Esse estado de consciência que a população se encontra hoje é por falta de educação, né? Então, o caminho seria a educação. Mas, para isso, nós não podemos só falando, tem que educar o povo. Como educar esse povo, né? Então, eu acho que nós precisamos começar a plantar a primeira semente, né? Então, eu acho nada melhor do que essa mesa que está aqui, formar uma comissão, anotar a ata aí que foi e convidar pessoas mais interessadas em participar, para a gente criar um centro de inteligência aqui em Campina Grande, para no próximo evento a gente já poder vir aqui debater esse mesmo tema, mas já com algum resultado, né? Para daí possamos crescer mais adiante. Eu endereço esse comentário à professora da mesa, né? E fica aberto a quem quiser mais comentar isso aí. Portanto, é isso aí. Obrigado a todos. Mais alguém que queira se dirigir até o microfone? Sinta à vontade. Eu sou o Tomás Aldano e tenho uma colocação para fazer para todos. Vocês se lembram de uma pessoa chamada Gandhi? Mahatma Gandhi? Na época que ele era vivo, a Índia estava numa confusão enorme. O inglês lá dentro, fazendo o que tem sido feito hoje aqui, né, no Ocidente. E foram 40 anos de tentativa desse homem, com toda a sabedoria dele, com toda a vontade, com toda a espiritualidade, de tentar conscientizar todo o povo da Índia, e ele não conseguia. Então ele passou a tomar uma posição. Como ele era muito querido, tinha um poder, um carisma muito grande, disse: eu vou jejuar até que vocês se unam. Dizendo isso para 1 milhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas, mais ou menos. E isso durou 40 anos, de jejum em jejum, até que ele conseguiu unir o país inteiro em prol de uma única ideia. Bem, como aqui nós não temos um dirigente
que tenha essa atitude, vamos reverter o processo. A gente resolve todos os problemas de uma vez só. Vamos parar de consumir. O planetinha está pedindo. Vamos tentar começar a viver essa consciência. Parar de consumir. Parar de ser peão deles de alguma forma. Jejuar. A gente pode viver meses vivendo do mínimo, dormindo num colchãozinho, comendo as comidas mais simples, e a gente vai se sair tão fortalecido disso e vai fortalecer o planeta. Já pensassem se o Brasil conseguisse isso? Todos parássemos de dar a nossa energia para esse sistema? Vamos começar a pensar nisso. Obrigado. Três minutos seria interessante, né? Para a mesa responder, cada um. Pronto, aqui cada um poderia assim responder ou indagar sobre as questões colocadas. Professor João, pode ser primeiro? Em primeiro lugar, eu queria dizer ao colega e companheiro Marcos que nosso grande objetivo em 2007 é transformar o nosso comitê de lutas de Campina Grande, nosso comitê contra o aumento de passagens, transformá-lo em um fórum de debates. Por que um fórum? Um fórum de educação. Um fórum que possa discutir a passagem como um sentimento de educação, não como um sentimento de revolta só, mas como um sentimento de educação. Transformar num fórum, isso será fundamental. E aí eu aproveito, de fato, para convidar não somente a todos os membros dessa mesa, mas convidar a Campina Grande completa, para que nós possamos abrir essa discussão realmente e vermos até onde é possível, nós irmos. Porque, com certeza, se for discutido do ponto de vista da educação, é possível haver as grandes transformações. Isso é possível. Mas, da maneira em que se encontra, nós temos a clara certeza de que nessa luta de classes, apenas uma classe está levando vantagem. É a classe do dominador. E somente nós podendo trazer uma discussão, trazer uma participação, seremos possível empatar ou ganhar esse jogo. Quanto à questão do consumismo, eu acho que, de fato, o nosso país, os meios, de fato, traduzem um tipo de política de consumismo que realmente é preciso se rever tudo isso. O que é que se precisa e o que é que se compra a partir, digamos assim, daquilo que a influência do jogo do mercado da comunicação nos empurra, o marketing, digamos assim. Então, às vezes, é preciso se rever eu acho que é preciso se rever todas as questões, inclusive essa questão de consumo. Hoje, o que mais nós consumimos hoje são informações, às vezes, de programas que nem sempre trazem, digamos assim, elementos objetivos e claros. A tipo de comunicação que nós estamos consumindo hoje é uma comunicação que, às vezes, deixa muito a desejar. E aí a criança realmente sofre muito. Professora, eu queria, inclusive, dizer que a senhora foi privilegiada e eu também fui privilegiado, porque em Campina Grande, em 81, quando eu cheguei aqui, eu fui vítima da escravidão infantil nessa cidade. E poderia nunca ter chegado exatamente aqui, a hoje ser professor do ensino básico. Poderia nunca ter chegado. Fui um privilegiado. A senhora foi outra privilegiada. Mas a forma como está se passando a comunicação, o filho do pedreiro, nem pedreiro está conseguindo mais ser. Ele está indo para o mundo da violência, do crime e exatamente das drogas. Eis o grande problema que tem que se rediscutir nesse país, a questão da comunicação. Obrigado. Tomás, né? Tomás Aldano. É? Sim. Deve ser irmão de uma amiga minha, Maria Aldano. Um prazer, Tomás. Gosto muito da sua irmã, admiro muito ela.
Tomás, outro dia eu recebi um e-mail, era um artigo de Frei Beto, e ele começava assim, dizendo que esteve visitando lá em Salvador o trabalho social do compositor músico Carlinhos Brau, e conversando com Carlinhos Brau, ele perguntou, Carlinhos, você passou fome quando você era criança? Aí Carlinhos Brau disse, não, a gente passou dificuldade, mas fome a gente não passou, não. Naquele tempo, nós não tínhamos geladeira. E, a partir daí, ele começa, o Frei Beto, uma crítica extremamente inteligente sobre essa sociedade de consumo na qual estamos inseridos, né? Foi um dos artigos mais inteligentes que eu li ultimamente, né? Aí não tem geladeira. Veja, todo mundo tem hoje geladeira, né? E a geladeira era para não se estragar os alimentos, mas acontece sempre das pessoas quererem o que não está na geladeira. E quanto mais coisa tiver dentro da geladeira, mais coisa falta para colocar dentro dela, porque o que está lá dentro não atende à satisfação, à vontade. O desejo é sempre algo que não está lá na geladeira, né? Então, isso é uma coisa, estou colocando aí, o que eu lembrei, não tenho muita capacidade no momento para maiores reflexões sobre ela. Só a constatação que vivemos realmente uma sociedade premida, né, esmagada pelo consumismo, né? Então, liga a televisão, eu tenho assistido muito pouco televisão. Então, compre, né? Aí eu me lembro de uma propaganda quando era criança, já faz algum tempo, era compre batom, compre batom, compre batom. Tinha uma propaganda que era compre batom. Então, compre. E vendendo as mercadorias, os produtos, como se fossem a felicidade, né? Então, cartão de crédito, carro, né? Sempre mulheres muito bonitas, homens muito bonitos, e situações muito bonitas, né? Uma bebida chique no meio, aquilo é a ilusão de felicidade. Marcos Vieira, o Centro de Humanidades, onde estou como vice-diretora, nós estamos iniciando esse ano um projeto de estudo profundo da cidade de Campina Grande. Nós paramos e vimos que nós, professores do Centro de Humanidades, não temos gerado um conhecimento articulado sobre a cidade. E que isso é algo que não pode continuar acontecendo. Que a gente precisa conhecer essa cidade e conhecer profundamente para apontar possibilidades de solução dos problemas. Isso tem a ver com uma concepção de universidade e tem a ver também com a experiência de militância política nos movimentos sociais, né? Que nós levamos para onde atuamos. E esse projeto é um projeto que se propõe diagnosticar, né, conhecer essa cidade em 8 grandes temas: educação, saúde, meio ambiente e ruralidade e meio ambiente, políticas públicas, gestão financeira, trabalho, arte e cultura, esporte, arte e cultura. Meu Deus, estou esquecendo um tema. Oi? Políticas inclusivas. Está vendo? A gente até se esquece das inclusões, né? Isso é muito sintomático. Políticas inclusivas.
E aí a gente já fez as primeiras reuniões e temos muita esperança de que esse projeto dê certo, porque isso daria a nós, da universidade, essa condição de se inserir mais incisivamente e criticamente no nosso contexto, né? Então, isso é uma coisa. Eu queria pedir só um minutinho para falar ainda de outra coisa. E aí eu me sinto à vontade de dizer para vocês, né? Eu sou uma cidadã, como todos aqui presentes, e que peço a permissão para colocar minhas impressões pessoais. Então, eu acredito... eu tive uma militância política em que, de uma influência marxista bastante ortodoxa, que não me dava espaço, que não me permitia ver outras coisas. Continuo tendo a militância, continuo compreendendo como é importante muitas das formulações e das compreensões de Marx, mas não vejo mais a mudança como eu via antes. Eu vejo que a mudança é mais diferente, é mais complexa. Ela tem que partir também da gente. Então, antes eu achava que o movimento fazia as coisas. Hoje eu acho que a gente faz o movimento. Qual é a diferença? É que a gente tem que ter a consciência que não é o outro que vai resolver, que o problema não é o do outro, que o problema é nosso e que nós temos que fazer parte da solução dele, né? Então, eu acho que vai um pouco por onde Edgar colocava na fala dele inicial, dessa nossa envolvimento cidadão, né? Da importância da gente ter consciência de determinadas, que as diferenças não vão ser resolvidas por meio de a luta de um sindicato, que todos eles são corporativos, né, que não vai ser a luta minha, mas tem que ter espaço para a luta de interesse do meu grupo, mas o foco tem que ser o interesse do homem, do social. Então, nós temos que estar inseridos nele. E a gente vive um momento extremamente difícil, que é um momento de refúgio, né? Refluxo dos movimentos sociais. Então, nós temos perdido tanto, né? São tantas as derrotas que cada vez somos menos pessoas para fazer tudo. E como não temos o dom da ubiquidade, né, ficamos os 40, 50 gatos pingados no movimento aqui, uma dúzia lá no movimento da universidade, e assim estamos totalmente fragilizados, né, por isso. É fragilizado por isso, que tem a ver com esse momento de individualismo exacerbado, né, das pessoas só procurarem o seu. É uma desmotivação toda que é de um tempo nosso e que é importante a gente ter consciência disso para dizer, é possível mudar. É claro que é possível, a gente tem que acreditar, continuar acreditando nas mudanças, continuar acreditando, né? Então, me desculpe se eu me alonguei. Deixa eu ser bastante objetivo. Eu continuo acreditando em tudo, né? E acho que não tenho o direito, nem tenho o dever, nem a obrigação de desacreditar, nem fazer com que os outros desacreditem. Só que eu acredito agora numa outra forma de trabalhar. E fico muito preocupado porque quando se fala da história da problemática da globalização brasileira, que é quase que específica na América Latina, vários Brasis, com tudo diferenciado, inclusive a cultura,
É mais ou menos isso. Em relação à educação, eu tenho lá percebido, e muitas vezes eu fico preocupado, Tavares, porque nós temos, parece que, algumas coisas em comum, não só os sem teto, mas também a sala de aula. E uma coisa na educação que me preocupa, em relação à educação, particularmente na Paraíba, nós temos, por exemplo, na educação nós temos o CEPS. E tem outra escola que não é CEPS, na mesma escola pública, né? Aí tem a classificação da escola que é da zona rural, e aqui não é da zona rural, na escola pública. E fazer aqui uma referência à colocação do Marcos. É importante, Marcos, que avaliamos então essa proposta sua e fica dentro daquela discussão que nós já colocamos, a história do sujeito e da norma, né? Nós já sabemos quem está de costas para quem, né? E é uma coisa que eu sempre digo, a universidade, por exemplo, está sempre de costas para a sociedade. Eu acho isso ruim para o processo de transformação social. Mas eu não posso ser hipócrita, né, de estar o tempo inteiro dizendo, não, porque a universidade. Tem uma coisa específica na universidade que me preocupa. A problemática dos estudantes é uma só. Porém, de acordo com o curso, aí você vê as diferenças dentro da própria estrutura da universidade. Qual é o curso de humanas? E aí, os cursos tidos como cursos de elite, que até os professores classificam, funcionários classificam, a sociedade classifica. Não, tem os cursos da elite. Como é que eles tratam os cursos que não é da elite, supostamente? O fato de estar dentro da universidade já é elite. São milhões de pessoas que não têm acesso à educação superior, gente. Só em você estar lá, inclusive nas relações dos cursos de humanas, que é tido como os cursos pobres das escolas públicas universitárias, só em você estar ali, você já é elite. Inclusive, quando você ganha a postura de estudante universitário, você pensa que já é o dono do mundo e nunca mais se preocupa com mais ninguém. E olha, inclusive, as pessoas de cima para baixo. Então, essa é uma realidade que a gente não pode mais estar passando a bola de A para B, de B para C e para o alfabeto inteiro. Que nós temos obrigações, nós temos direitos e nós temos deveres. Me parece que para o conjunto social, a entrada é pela porta da cidadania, e isso exige educação de verdade. E quando eu digo isso, estou dizendo que a educação me parece uma grande farsa nesse país. Ela é toda subdividida. E tem uns grupos que administram cada parte dessa educação, inclusive a educação do setor privado, né? Tem as pessoas que pensam parte da escola pública, tem as pessoas que pensam a base, tem outras que pensam as diretrizes e tem outras lá embaixo, bem na miséria do gueto intelectual desse país, que não pensam coisa nenhuma, inclusive dão uma audiência imensa a uma determinada rede de televisão aí, que diz que é muito grande e ainda me chama de irmão. Eu não sou irmão daquilo que não pensa. Eu não penso pequeno, eu penso grande, mas não sou irmão daquilo que se fala uma pá de bobagem, que se investe R$1 bilhão, proporcionalmente seria R$1 bilhão na educação que não se investe, e aí a gente está fingindo que estamos preocupados com os problemas alheios. Nessa mesma televisão, passa uma série de propagandas, que não é publicidade, propaganda mesmo institucionais, que meio ambiente, a gente vê por aqui, eu não sei onde, né? Deve ser pelo olho lá, que é símbolo desse determinado programa aí, que eu prefiro, inclusive, não comentar. Então, esse problema social, para mim, é uma questão de realidade, é uma questão de construção, é uma questão de reestruturação social, e nós temos que parar de pensar que a gente está pensando. Nós temos que reagir.
tá? Eu também sou muito fã do Mahatma Gandhi, mas tenho uma preocupação que a realidade da Índia naquele instante era outro. Nós vivemos aqui uma realidade diferente na América Latina, fomos colonizados de maneira diferente, nós não vamos ter nenhum herói tão grande, tão bonito quanto Gandhi. Então, para mim, dentro dessa perspectiva, eu continuo acreditando, inclusive, que vamos construir um país absolutamente justo, desde que abrimos mão, inclusive, de determinadas prerrogativas que nós, muitas vezes, apelidamos de ética. O professor Edgar pediu a palavra. Cedida. Bom, eu estava ali gravando para a televisão, falando sobre essa mesa, e escutei as perguntas. Queria dar uma palavrinha, não apenas uma oportunidade para responder as perguntas, mas também para comentar um pouco o que os companheiros da mesa falaram. Bem, eu pego até o mote do Marcos Vieira, Marcos ou é Márcio? Marcos, né? Do sentimento de impotência que ele expressou, que eu acho que um pouco o nosso encontro essa manhã revela isso, não é? Talvez a fala do Tavares tenha batido mais nessa tecla, mas, enfim, é um fato real, não é? Agora, queria, então, falar, respondendo principalmente essa questão, mas também tentando responder ao Tomás Aldano, porque eu acho que ambos, e nós que falamos antes aqui, estamos, eu acho, falando a mesma coisa. Então, a minha tentativa é um pouco de entender qual é o problema. Mas, rapidamente, antes de dizer, eu queria dizer, uma das sementes que o Marcos propõe poderia ser, por exemplo, a publicação das nossas falas aqui, poderia ser encontros da nova consciência, digamos assim, ao longo do ano, que a equipe, né, da organização do evento poderia programar para a gente tratar isso mais como um processo permanente do que uma coisa eventual, não é? Porque é um problema permanente. Bem, na verdade, nós podemos dizer que, se é verdade que existe um sentimento de impotência, nós podemos nos perguntar até que ponto nós também estamos nos apegando a mitos. Porque as ações coletivas, as manifestações, não é? A empolgação que a gente pode ter, vamos pensar, por exemplo, o movimento dos Carapintadas, ou alguns momentos históricos, né, do Brasil, em que houve uma grande empolgação, uma grande mobilização, mas, na verdade, a gente sabe que a história também se constrói em pequenos momentos e que esses outros momentos são também um balanço. Então, eu não tenho clareza se nós estamos vivendo numa fase de descenso, né, de desmobilização, ou uma fase de, né, reflexão, de aprofundamento, de balanço crítico de outras coisas. Não é? Por exemplo, quem participou de uma militância intensa no PT, no Partido dos Trabalhadores, deve hoje estar passando... Né? Esses militantes estão vivendo uma diáspora, cada um está indo para um canto, e, ao mesmo tempo, estão vivendo um processo de trabalhar tudo aquilo que aconteceu. Então, eu acho que há essa composição. E se a gente pensa no caso do Gandhi, não é? Eu acho que não é concretamente para a gente repetir a mesma coisa do Gandhi, mas é para a gente... eu acredito que a fala, né, do Tomás foi no sentido, quer dizer, eu acho que a gente tem que ser criativo para mobilizar, para poder falar quando a gente tem uma emoção forte, quando a gente tem algo a dizer às outras pessoas. E o Gandhi tinha. Então, eu acho, quer dizer, as coisas vão acontecendo e, vamos dizer, do outro lado, não é, da barricada, de que todos os 4, 5 e os que falaram da plateia falaram, do outro da barricada está quem? Não é? Está esse tipo de programa que o Moisés referiu, que nos causa nojo, certamente a maioria das pessoas dessa plateia, mas quem é que está mobilizando isso? E por que há uma desmobilização? E por que as ações não aparecem? Quer dizer, há também do outro lado,
vamos dizer, alguém fazendo o trabalho do capeta, não é? Alguém, quer dizer, alguém interessado nisso, em desarticular os movimentos sem terra, o movimento do sem teto, né? O movimento negro, os outros, as críticas e o avanço crítico da população. Há um interesse em parecer que nós vivemos numa fase de desmobilização. Então, isso que nós temos que pensar, porque, na verdade, não o pouco ou muito que ocorre é extremamente importante. E eu diria o seguinte, para mim, há um certo dilema que não está claro, que é o seguinte, por exemplo, quem participou do movimento do PT, do Partido dos Trabalhadores, ou de um partido comunista, ou de um sindicato, sabe que aquilo é organizado muito rigidamente. O militante era obrigado a ir para as reuniões, porque senão dava um trançapé nele. Quer dizer, há uma conjuntura de briga interna, de luta interna, muito violenta. E os espaços ali são disputados milimetricamente, não é mesmo? Então, os sindicatos, as diretorias sindicais, se armam de uma tal maneira para se reproduzir eleições após eleições. Por quê? E nós vemos isso claramente no PT, não é? De repente, o problema é a reprodução do poder ali dentro. O PT hoje tem o presidente da República, tem muitos deputados federais, tem governos de estados, prefeituras, ocupa cargos públicos, muitos. Então, essa rede de relações é que garante o acesso a esses cargos. Então, estar articulado ali com aquele sistema é fundamental para mim me reproduzir como diretor de um instituto, ou para mim a minha candidatura, eu garantir a minha eleição no próximo mandato e tudo mais. Então, essa rede, ao mesmo tempo, ela também castra o indivíduo, porque o indivíduo é obrigado a falar dentro do que é politicamente correto para aquele grupo ali. Então, por outro lado, nós temos um outro tipo de militância. Quem participa, vamos dizer, por exemplo, Sociedade de Amigos do Bairro, ou do AA, ou que trabalha talvez na universidade, e que a gente às vezes vai, às vezes não vai, às vezes a gente participa lá, mas é uma coisa de quando a gente pode e tal. E, no entanto, esse tipo de militância não é suficiente, não desloca a energia suficiente para criar movimentos fortes e contestar, não é, outros movimentos. Então, mas a gente, individualmente, como indivíduo, nós não podemos, às vezes, porque nós temos mil e um compromissos, tem a família, tem o filho para criar, tem que ler para se preparar para a aula, para a sua formação, enfim, nós somos solicitados de vários lados. Então, nós vivemos um conflito entre uma militância de um tipo A e outra de um tipo B, vamos dizer assim, não é? E nós não sabemos muito bem qual é o engajamento ideal para, de fato, mudar o quadro de desmobilização, o quadro, não é, que a gente assiste por aí. Então, eu acho que nós estamos à busca disso. O importante é ficar claro que a militância é necessária. Não há como eu ter o meu emprego, terminado o meu horário de trabalho, vou para casa, dou um beijinho na esposa, nos filhos, ligo a televisão, não é? E pronto, e depois, daqui a pouco, vou dormir, amanhã se repete tudo. Eu achar que o mundo vai mudar se eu não sair da minha casa, se eu não me colocar, de alguma forma, em risco. Sem essa disposição de correr risco, não há mudança possível. Porque, justamente, os donos de partidos, os donos do espaço público, eles exploram essa fragilidade de nós, como pessoas humanas, como indivíduos. Não é? As pessoas, obviamente, quando a gente assume posição, quando a gente diz coisas desagradáveis, a gente começa a correr risco. E quando a gente manifesta contrariedade, obviamente que a gente começa a falar mal dos poderosos, de alguém que tem poder maior ou menor. Então, nós temos que adquirir uma vontade de correr risco, um certo medo, temos que tomar controle, ter controle do nosso medo, porque
O capeta, quem está lá do outro lado da barricada, desenvolve em nós o medo da participação. Não é? Entende? Se eu vou para a praça pública junto com o sem-teto, então aí o povo vai dizer, não, mas está vendo aquele professor lá? Ele também está no meio daquele bagunceiro e tal. Não é? Enfim, há sempre... Se numa fila, por exemplo, né, veja só o que aconteceu. Eu estava... isso aconteceu em Recife. Eu fui comprar a passagem de Recife para Campina Grande de ônibus. Levantei 5 horas da manhã, né? Estava num hotel longe para poder... imagine só a confusão. Pegar um táxi até uma estação de metrô e aí pegar o metrô e tinha que chegar cedo porque senão não comprava passagem. De repente eu não sabia, né? Chego lá na rodoviária bastante cedo, 40 minutos antes da saída do ônibus, 7 horas da manhã, 6h15, 6h20. Uma fila enorme. E uma mocinha que vai para lá, vai para cá, cada 5 minutos saía alguém da fila. Não é quando estava faltando 3 pessoas, chega 2 pessoas lá, começa a falar com ela e tal, e aí aparece já uma outra funcionária, já era perto de 7 horas, e começa a atender aquelas pessoas ali. E atrás de mim, eu olho para trás, tinha mais 20 pessoas já, né? Bem, aí eu disse, olha, espera aí, eu fui lá, né, falei bem alto para todo mundo escutar, dizer, isso aqui é um absurdo. Quer dizer, vocês, além de serem ineficientes, ainda fazem um desrespeito a todas as pessoas. Aí eu gritei para o pessoal da fila, falei, olha, me desculpe, mas vocês estão errados, todo mundo devia protestar. Todo mundo caladinho, com medo, tarará. Quer dizer, nós brasileiros somos criados para o medo, para o silêncio, para baixar a cabeça. E por isso que os problemas se acumulam. Então nós temos, para acabar com esse clima de desmobilização, nós temos que trabalhar uma outra cultura também, que se manifestar, falar, é um dom do ser humano, é uma virtude, é uma beleza. Então nós temos que gritar. Nós temos que gritar contra as ações do poder público no sentido de descaracterizar esse encontro da nova consciência. Veja só o que acontece com o governo, com a administração pública, com os atuais governantes. Eu não queria falar especificamente, embora a maioria saiba de quem eu estou falando. Mas, olha, cria-se um evento porque o poder público tem que criar alguma coisa. Então, Campina Grande pode... vamos criar alguma coisa. Então, que tal alguém sugere o encontro da nova consciência e, de repente, tem uma repercussão grande e, de repente, o próprio encontro começa a contestar as práticas religiosas, políticas, não é? Da cidade, do país e de tudo. Então, aí o poder público já não suporta mais, já procura um meio de desfazer daquilo, não é? Quer dizer, não é capaz de dar apoio, abraçar e perceber que aquela semente que o Marcos falava, de repente cresceu, virou uma árvore e está fazendo sombra, não é? Mas os interessados em ocupar aquele terreno estão querendo derrubar a árvore. Quer dizer, espera aí, gente. Nós temos, então, aí é que eu acho que esses momentos são momentos que nos obrigam a pensar, esses momentos que ao mesmo tempo provocam um sentimento de impotência, não é um sentimento negativo, não. É um sentimento importante. Nós temos que combater os preconceitos e os mitos da nossa educação. Sem isso, nós não vamos ter um outro Brasil, né? Como o Tavares começava aí, né? O Brasil continua sendo o país das grandes contradições e vai continuar sendo. Agora, nós temos que mudar nosso comportamento individualmente se aquele comportamento do partido marxista dogmático não serve, também esse comportamento, essa militância livre, que a gente tem compromisso, mas não tem, também não produz grandes efeitos. Então, nós temos que encontrar um caminho para que a gente saia do individualismo e perceba, para viver num mundo que a gente se sinta bem, é necessário que a gente saia ao encontro do outro indivíduo e de todos os indivíduos. Muito obrigado. A mesa, agora, nesse exato momento, acha por vantajado da hora, que já são 12, meio-dia 14, meio-dia 15, dá
últimas palavras de consideração, as considerações finais aos palestrantes que estão aqui à mesa. E aproveitando, caso eles tenham outros debates que queiram assim divulgar, aproveitar o momento para se fazer isso, né? Aproveitando o momento, nós do segundo Fórum Cristão Socialista Libertário, que acontece na Faculdade de Administração, no Auditório 4º, hoje à tarde, com várias comunicações científicas. O Evangelho Pseudo Mateus, à luz da psicanálise, o Messianismo Nordestino, literatura latino-americana, Maquiavel, a sociedade brasileira sob a ótica de Machado de Assis e a questão do Ku Klux Klan na vida de Luther King. Então, são esses os debates promovidos pelo segundo Fórum Cristão Socialista Libertário. Eu quero agradecer ao espaço maravilhoso aqui no Encontro da Nova Consciência. De fato, para quem faz a luta acontecer, é incontestavelmente o maior troféu aqui em Campina Grande, é poder participar de qualquer evento aqui no Encontro da Nova Consciência. É necessário dizer que, evidentemente, que nós precisamos de potencializar esse evento, no sentido de que possamos, de fato, professor Edgar, discutir muito mais a coisa nossa, muito mais a coisa da terra também. Evidentemente que é um ecumenismo, evidentemente precisamos discutir a questão mundo, mas também um fórum aqui, a partir do Encontro da Consciência, seria algo fundamental para que nós pudéssemos trazer de fato a sociedade para abertamente discutir todos esses pontos. E lembrar que, dentro dessa mensagem, digamos assim, de despedida, não esquecer, né, de forma nenhuma, de que o grande papel social, o grande papel do homem, sem dúvida nenhuma, ainda entendo que seja essa luta, que seja essa busca e que seja gerar, porque a luta em si, ela acontece a partir daquilo que vai gerar. Então, só se gera a partir de um elemento motivador, e os elementos, geralmente, são os elementos da contradição. Esse elemento da contradição acontece e nós precisamos, de todas as vezes, dar resposta. Nós já temos hoje, e quando eu usei minha fala aqui, evidentemente, não foi em nenhum momento assim, dizer assim, estou com aquele sentimento negativo de que vou desistir da luta, de forma nenhuma, companheiros. Eu só apenas relatei uma realidade dos fatos, porque nós temos uma cidade que, de fato, tem uma capacidade grande de luta e que perdeu isso, porque os anos que lhe deram a partir de um partido que tinha referência na América Latina, ao quebrar, o povo também perdeu, né, ficou, digamos assim, órfão nesse processo. E isso ajudou muito a desmotivar. Não é por menos que nós citamos que, por exemplo, sindicatos importantes, o sindicato dos comerciários ficou fora de uma luta dessa. Nós temos milhares de comerciários que andam nesses ônibus. Os sindicatos comerciários ficou fora, lamentavelmente, companheiros. Então é nesse sentido, lamentavelmente. Então quero agradecer mais uma vez o espaço, dizer que eu acho que o Encontro da Nova Consciência é exatamente isso, é o papel onde a gente vai poder reproduzir o homem, reproduzir seu espaço, e aqui é o caminho de fato da luta. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigada a todos que nos prestigiaram com a presença, e quero agradecer esse momento rico e agradecer a generosidade aqui dos meus colegas de me ter nessa mesa. Então, João, Edgar, Moisés, reverendo Antônio Carlos, muito obrigada por essa oportunidade. Eu também queria agradecer, foi um prazer grande, né? Obrigado pela audiência, né? E o desafio de pensar essas questões, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer grande estar com vocês aqui na mesa também, né? Tratando dessas questões tão importantes. Então, boa tarde. Segunda-feira, também, né? Para fazer um comercial, segunda-feira a gente vai discutir os mitos da ciência, né? Não é problematizar essas questões a partir, não é, do discurso científico. Muito obrigado. Pois é, antes de agradecer, eu vou fazer um comercial aqui rápido. Primeiro, nós fazemos parte da companhia Desperta Cultura Mimbaquera,
é uma companhia de teatro. Mimbaquera quer dizer cultura de resistência, é um nome indígena. E nós lançamos desde o ano passado o espetáculo A Batalha da Vírgula contra o Ponto Final. Estamos em cartaz, vamos para a escola pública, para escolas privadas, para o meio da rua. É o Teatro do Engajado. E quem quiser manter contato conosco, é só vir aqui ao teatro nas terças-feiras à tarde, tá? Na terça-feira acontecerá o seminário, o 11º encontro do Movimento Afro-Brasileiro no Museu de Artes Assis Chateaubriand. Então estejam todos convidados, divulguem e vivam os negros, as mulheres, os homens e as pessoas de bem. As de bem também vamos viver para a gente construir um país melhor. E agradecer a paciência de todos vocês, sobretudo, né? Agradecer a coordenação da Nova Consciência, aos funcionários do teatro, aos seguranças, e todos vocês fazem parte dessa conjuntura, que apesar dos pesares, estamos vivos e vamos construir, sem sombra de dúvidas, uma nação bem justa, a partir da nossa própria consciência. Obrigado, axé para todo mundo. Encerramos os trabalhos agora e a partir das 14 horas, novamente aqui no teatro. Obrigado. Logo mais à tarde, nós teremos a continuidade da programação aqui no teatro com